Desde pequenas, eu e minha irmã fomos tratadas como se vivêssemos em mundos diferentes. Eu era a responsável, a que fazia tudo certo, mas jamais recebia os aplausos. Já ela... Ah, a irmã especial. Era assim que nossos pais a chamavam. Como se ela tivesse uma luz própria, uma aura intocável que ninguém podia criticar. Qualquer erro dela era uma fase. Qualquer deslize meu era uma decepção. Crescemos sob o mesmo teto, mas em universos paralelos. Ela ganhava presentes, por respirar, enquanto eu ganhava broncas por tentar existir. Eu lembro bem do dia em que ganhei o prêmio da escola por melhor desempenho. Cheguei em casa com os olhos brilhando, esperando um parabéns. Mas sabe o que minha mãe disse? Sua irmã fez um desenho lindo hoje, você viu? Meu certificado foi parar no lixo em menos de 2 horas. Com o tempo, aprendi a esconder minhas conquistas porque elas não interessavam a ninguém. Minha irmã, Vanessa, era o centro das atenções. Loira, olhos claros, carisma de novela. Eu, a morena apagada que cuidava de tudo por trás dos bastidores. Mas foi no último ano do ensino médio que eu comecei a perceber que esse pedestal, onde ela vivia, não era tão firme assim. Vanessa sempre foi mimada. Sempre teve o que quis. Mas quando conheceu Caio, as coisas mudaram. Ele era diferente. Inteligente, tranquilo, observador. Ao contrário dos outros garotos, ele não parecia encantado por aquele teatro dela. Eu me aproximei dele por acaso, em um trabalho em grupo, e pela primeira vez, alguém realmente me ouvia. Nos tornamos amigos. Eu sabia que ela estava de olho nele, e mesmo assim, ele nunca deu abertura. Mas bastou ela sorrir 2 vezes e bater o cabelo que, como num passe de mágica, ele aceitou sair com ela. Meu coração desabou. Não por ciúmes, ainda, mas por ter certeza que ela não o amava. Para ela, ele era só mais um troféu. Eles começaram a namorar, e desde o início eu via os sinais. Caio era gentil, mas desconfortável. Sorria, mas não com os olhos. Ela o tratava como um brinquedo novo. Exibia, usava, deixava de lado. E mesmo assim, ele continuava lá. Às vezes eu me perguntava se era por medo ou por pena. Nunca entendi por que ele não terminava. Foi durante uma viagem em família que tudo começou a desmoronar. Meus pais, é claro, só tinham olhos para Vanessa. Caio, por outro lado, começou a passar mais tempo comigo. Caminhadas, conversas noturnas e um olhar. Aquele olhar. Foi ali que eu senti pela primeira vez. Ele gostava de mim. E pior, eu gostava dele. Mas como fazer isso? Como tomar algo que, teoricamente, pertencia à minha irmã? Por mais que ela o tratasse como nada, o mundo inteiro acreditava que eles eram um casal perfeito. Eu era só a irmã que ficava de canto, observando. Mas naquele verão, meu coração decidiu não ficar em silêncio. Pela primeira vez, eu quis ser egoísta. Aliás, antes que eu continue, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque essa história ainda vai te deixar de boca aberta. E, se você acha que sabe o final, pode apostar que vai se surpreender. Eu sabia que precisava fazer algo. Algo grande. Algo que finalmente me colocasse em primeiro lugar. E foi exatamente o que eu fiz. Planejei cada passo. E quando a oportunidade apareceu, eu a agarrei sem hesitar. O aniversário de Vanessa seria o palco perfeito. E naquela noite, eu roubei não só o namorado da minha irmã, eu roubei o mundo dela inteiro. O aniversário de 21 anos da Vanessa foi digno de novela. Meus pais alugaram um salão, contrataram buffet, DJ, fotógrafo, tudo para a princesa da família. E lá estava ela, no meio de tudo, radiante com um vestido. Vermelho justo, chamando todos os olhares. Mas o único olhar que me importava naquela noite era o de Caio. E ele estava procurando por mim. Fiquei na minha, discreta, observando de longe. Vanessa dançava como se estivesse num palco, rindo alto, girando em volta de si mesma. Caio, sentado em um canto, bebia devagar e parecia cada vez mais distante dela. Quando nossos olhos se cruzaram, foi como se o tempo tivesse parado. Ele não desviou, nem eu. Aquela troca silenciosa dizia tudo o que ele nunca teve coragem de falar. Esperei até que ela subisse no palco improvisado para fazer um discurso. Foi aí que me aproximei de Caio. "Quer sair um pouco daqui?" perguntei, como se fosse uma simples amiga querendo conversar. Mas ele sabia. Eu sabia. Quando ele assentiu com a cabeça, senti meu peito explodir. Nós saímos pelos fundos, sem que ninguém percebesse.
Andamos até o jardim do salão. Havia luzes penduradas nas árvores, criando um clima quase mágico. Sentamos num banco de madeira e o silêncio nos envolveu por um instante. Até que ele falou: "Você tem ideia de como é difícil estar com ela?" Eu respirei fundo. "Tenho. Sim, eu te vejo, Caio. Sempre vi." Ele virou o rosto devagar e me olhou nos olhos. Era um olhar cansado, mas cheio de verdade. Eu só fiquei com ela porque parecia o caminho mais fácil. E mais errado também. Antes que eu pudesse responder, ele segurou minha mão. E naquele momento, o que estava reprimido há meses simplesmente explodiu. O beijo aconteceu como um vendaval. Sem desculpas, sem palavras. Só sentimento. Foi intenso, confuso, proibido. E mesmo assim, parecia certo. Quando nos afastamos, Caio encostou a testa na minha e sussurrou: "Eu devia ter feito isso antes." Eu sorri, mesmo sabendo que aquilo mudaria tudo. E mudaria mesmo. Voltamos para a festa como se nada tivesse acontecido. Vanessa estava ocupada, demais recebendo elogios e postando selfies para notar nossa ausência. Mas eu sabia que aquele momento no jardim tinha virado a chave. Eu tinha ultrapassado um limite. E agora não havia mais volta. Nos dias que se seguiram, tudo foi um jogo. Silencioso. Caio e eu nos falávamos por mensagens apagadas, encontros rápidos escondidos. Enquanto isso, Vanessa continuava desfilando com ele nos braços como se fosse um acessório de luxo. Mas o mais assustador era perceber que ela nem ligava de verdade. Ela só gostava de mostrar que ele era dela. Foi quando tive a ideia mais ousada de todas. Terminar o namoro por ele? Sim, eu mesma. Se ela gostava de aparências, eu ia arrancar a máscara. Fiz Caio prometer que ficaria em silêncio, que deixaria tudo por minha conta. E ele, confiando em mim, aceitou. Mal sabia ele que eu tinha mais planos do que parecia. Eu esperei até o domingo seguinte, no almoço de família. Todos reunidos, na casa dos nossos pais, como era tradição. Foi ali, diante da mesa farta e dos sorrisos forçados, que eu me levantei e anunciei: "Tem algo que todos precisam saber. Caio não está mais com a Vanessa. Está comigo." O silêncio que tomou conta da mesa foi ensurdecedor. Meu pai largou os talheres. Minha mãe arregalou os olhos como se tivesse levado um tapa. Vanessa, no entanto, demorou a entender. Ela riu como se fosse uma brincadeira de mau gosto. "Você tá brincando, né?" perguntou, ainda com um pedaço de frango na boca. Eu mantive a postura. "Não. Caio e eu estamos juntos. Faz semanas." O garfo caiu do prato dela. Seus olhos se fixaram nos de Caio, como se esperasse uma negativa. Mas ele apenas baixou a cabeça, envergonhado. Ali, naquela sala abafada e cheia de cheiro de comida, eu declarei guerra à rainha da família. Vanessa levantou-se como uma tempestade prestes a explodir. "Você é uma cobra!" gritou apontando o dedo para mim. "Sem vergonha! Sem caráter!" Eu continuei parada, sentindo o coração bater no pescoço, mas determinada a não recuar. "Eu só peguei de volta o que você nunca valorizou." Respondi com frieza. Meu pai se levantou para intervir, mas minha mãe o segurou. Vanessa chorava, gritava, me chamava de todos os nomes possíveis. Caio tentou se aproximar, mas ela o empurrou com força. "Você merece essa inútil mesmo!" cuspiu, e saiu correndo pela porta da frente. O silêncio voltou, e com ele, o julgamento no olhar de todos. A partir daquele dia, fui oficialmente tratada como a traidora da família, a usurpadora. Meus pais mal olhavam na minha cara. As mensagens de familiares sumiram. Até amigos antigos se afastaram. Mas Caio ficou, e foi com ele que comecei uma nova fase da minha vida. Uma onde eu não era sombra de ninguém. Nos mudamos para um apartamento pequeno, mas só nosso. No começo, parecia um conto de fadas. Fazíamos planos, jantávamos no chão da sala, ríamos de coisas bobas. Pela primeira vez, eu era a personagem principal da minha própria história. E por mais que o mundo me odiasse, eu me sentia viva. Só que a realidade tem um jeito cruel de nos colocar à prova. Depois de 3 meses, Caio começou a mudar. As conversas diminuíram. As ausências aumentaram. Ele alegava cansaço, trabalho, estresse. Mas eu conhecia aquele olhar vazio. Era o mesmo que ele tinha quando estava com Vanessa. O mesmo olhar de alguém que queria estar em outro lugar. Um dia cheguei mais cedo do trabalho e o encontrei no telefone, sorrindo. Quando percebeu minha presença, desligou na hora.
Era só o pessoal do escritório, disse. Mas aquele sorriso não era de escritório. Era um sorriso de quem sentia algo. E não era por mim. Meu coração começou a apertar. Será que eu estava sendo traída? Irônico, não é? A mulher que roubou o namorado da irmã, agora com medo de ser atraída. Tentei ignorar, me convencer de que era paranoia. Mas as saídas noturnas aumentaram, as desculpas ficaram mais esfarrapadas. Eu estava sendo empurrada para o mesmo lugar que coloquei minha irmã. O fundo do poço. Aliás, se você tá gostando dessa reviravolta, já deixa o like e se inscreve no canal, porque a história tá longe de acabar. E confia. O que vem por aí vai te deixar sem chão. Uma noite, decidi seguir Caio. Ele disse que teria uma reunião com os colegas do trabalho em um bar do centro. Esperei ele sair, dei 20 minutos e peguei um carro por aplicativo. Fiquei dentro do veículo, observando de longe. E lá estava ele. Mas não com colegas. Ele chegou de mãos dadas com uma mulher de cabelo curto e riso fácil. Senti um gelo na espinha. Fiquei paralisada, assistindo tudo de dentro do carro como se fosse um filme de terror onde eu era a vítima e a vilã ao mesmo tempo. Vi os dois trocarem carícias, brindarem e depois saírem juntos dali, indo para o carro dele. Não precisei de mais nada. Ali tive a confirmação de que Caio era o tipo de homem que pula de sombra em sombra. Ele não ama, ele se abriga. Voltei para casa arrasada, mas não destruída. Pela primeira vez, percebi que não era só minha irmã que ele tinha usado. Ele usou a mim também. Usou nossa dor, nossa rivalidade, nossa carência. Eu não era a vilã dessa história. Eu era mais uma personagem que ele manipulou para se sentir desejado. E então, decidi que era hora de mudar o roteiro. Nos dias seguintes, fingi não saber de nada. Voltei a sorrir, cozinhar para ele, perguntar como foi o trabalho. Ele estava cada vez mais distante, mas confortável com a ideia de que eu ainda era a ingênua apaixonada. Mal sabia ele que eu estava prestes a escrever o último ato da nossa história com tinta vermelha. Descobri o nome da outra, Letícia. Não foi difícil. Redes sociais revelam mais do que a gente imagina. Letícia tinha o perfil público, postava fotos em tempo real. Descobri onde trabalhava, onde malhava, até o nome da mãe dela. Era questão de tempo até o momento perfeito chegar. E chegou. Era aniversário da Letícia. Caio mentiu que teria uma viagem a trabalho. Quando vi a foto dos dois comemorando juntos em um restaurante elegante, tive certeza. Ele estava envolvido com ela de verdade. Então preparei meu presente para o casal. Um envelope com fotos dos dois, prints de conversas e áudios que ele tinha me mandado. Tudo dentro de uma caixa decorada, com um laço de fita preta. Entreguei a caixa na recepção do prédio dela com um bilhete. Ele também mentia pra mim. Boa sorte. Não deixei nome, não deixei rastros. Voltei pra casa e esperei. No dia seguinte, Caio chegou transtornado. Você ficou louca? Gritou, jogando a caixa no chão. Ela terminou comigo. Fingi surpresa, fiz cara de dor. Mas por quê? O que aconteceu? Sussurrei, tentando conter o riso que queria escapar. Ele me encarou, bufando, sem palavras. Pela primeira vez, ele estava na posição de vítima. Pela primeira vez, ele provava do veneno que sempre distribuiu sem medo. Ele fez as malas no mesmo dia. Saiu batendo portas, xingando tudo. Disse que eu tinha arruinado a vida dele. Eu apenas o observei sair em silêncio. Eu não chorei. Eu não corri atrás. Pela primeira vez, fui fiel a mim mesma. E naquele momento, entendi que às vezes a vingança não precisa ser gritada. Ela só precisa ser bem calculada. Mas o universo... ele não descansa. Dias depois, Vanessa apareceu na minha porta. Os olhos vermelhos de choro, a postura vacilante. Precisamos conversar, disse. E por um instante, senti que aquele reencontro seria mais doloroso do que qualquer traição. Ficamos frente a frente, sem saber por onde começar. O silêncio entre nós era carregado de mágoas não ditas e memórias mal resolvidas. Vanessa parecia cansada, mais magra, com olheiras profundas. Eu soube do Caio. Ela começou, mas eu a interrompi. Se veio aqui para jogar na minha cara que eu mereci, não precisa. Ela balançou a cabeça. Não. Eu vim porque... Eu entendi muita coisa depois que ele me largou. Aquilo me pegou de surpresa. Vanessa, reconhecendo algo, ela continuou.
Você sempre foi minha sombra, mas a culpa não era sua. Era dos nossos pais. Eu só obedecia ao papel que esperavam que eu cumprisse. A perfeita, a intocável. Senti meu coração vacilar. Por anos, sonhei com uma conversa assim. Mas, agora que ela estava acontecendo, soava quase irreal. E eu era a falha, a invisível, completei. Ela assentiu com os olhos marejados. E a gente se machucou porque nunca olharam para você como deviam. E nunca me deixaram errar como qualquer ser humano. Eu queria odiá-la. Queria gritar, cuspir todas as dores engolidas por anos. Mas me vi apenas sentando no sofá e ouvindo. Pela primeira vez, sem raiva, sem máscara. Apenas duas irmãs tentando entender onde tudo começou a desmoronar. Eu te traí, Vanessa. Roubei o homem que você amava. Falei. E eu já te odiei por isso. Ela respondeu. Mas hoje eu só tenho pena dele. A conversa durou horas. Choramos, rimos entre lágrimas, relembramos coisas boas que já haviam sido soterradas por mágoas. Ela contou que estava em depressão desde o término, que tinha começado a fazer terapia, que pela primeira vez estava descobrindo quem era fora das expectativas da nossa mãe e da perfeição imposta. Naquele dia, pela primeira vez, saímos abraçadas. Duas mulheres quebradas tentando se reconstruir. Eu não sabia se conseguiríamos manter aquilo. Mas pela primeira vez havia algo verdadeiro entre nós. Uma tentativa de amor real, sem a disputa de sempre. O tempo passou. Com Caio fora das nossas vidas, as coisas começaram a ganhar nova cor. Vanessa me chamou para ir ao parque, me apresentou a algumas amigas. Até me chamou para uma aula de dança, algo que ela dizia que eu nunca teria coragem de fazer. E eu fui. Caí, tropecei, mas ri como há muito tempo não ria. Uma noite recebi uma mensagem anônima no celular. Era um vídeo. No início não entendi muito bem, mas aos poucos, meu estômago foi se contorcendo. Era Caio, com Letícia, e mais uma mulher, em um tipo de festa estranha, gravada sem o consentimento de ninguém. Eles estavam rindo, dançando, bêbados, mas o que me fez gelar foi ver algo no fundo da imagem. Uma pasta. Com meu nome. Ampliei o vídeo várias vezes. Era o meu nome, escrito com caneta vermelha num envelope. Comecei a tremer. Por que aquele envelope estava lá? Quem filmou aquilo? E por que alguém me mandaria esse vídeo agora, depois de tudo o que passou? E se você tá tão curioso quanto eu tô assustada, já se inscreve no canal e deixa o like. Agora mesmo! Porque a verdade que vem por aí vai explodir a cabeça de muita gente. Naquela noite, não consegui dormir. O vídeo se repetia na minha cabeça como um pesadelo. A presença daquele envelope com meu nome, no meio de uma gravação clandestina, me deixava inquieta. No dia seguinte, fui até o prédio onde Letícia morava, fingindo que queria entregar algo esquecido. O porteiro não reconheceu meu nome, mas confirmou que ela ainda morava ali. Inventei uma desculpa para não subir. O importante era confirmar que ela estava viva, bem e ali. Mas o que me deixou mais tensa foi o olhar que o porteiro lançou ao ouvir o nome de Caio. Aquele rapaz? Ele murmurou. Nunca mais vi por aqui. Depois do escândalo, sumiu. Escândalo? Não tive coragem de perguntar mais. Voltei para casa e tentei encontrar o número de onde o vídeo havia sido enviado. Era um chip pré-pago, sem identificação. Passei a noite em fóruns, grupos e aplicativos tentando rastrear a origem do vídeo. Nada. Era como se alguém tivesse feito aquilo só para me deixar em alerta, em dúvida, ou em pânico. No dia seguinte, fui até a delegacia. Mostrei o vídeo ao policial de plantão, tentando manter a calma. Ele assistiu tudo com um semblante sério. Você tem certeza de que não está sendo ameaçada? Perguntou. Eu não sabia o que responder. Não era uma ameaça explícita, mas algo no fundo me dizia que aquilo era só o começo. Foi então que comecei a investigar o passado de Caio. Vasculhei redes antigas, perfis de amigos que ele tinha, antes de me conhecer. Descobri que ele já havia se envolvido em outros relacionamentos conturbados. Uma ex, chamada Amanda, havia feito uma denúncia de perseguição contra ele, anos atrás. O processo tinha sido arquivado, mas o relato era perturbador. Fui atrás de Amanda. Mandei uma mensagem por uma rede social e, surpreendentemente, ela respondeu. Topou conversar comigo por chamada de vídeo. Era uma mulher de fala calma, mas com olhos marcados por algo que parecia dor antiga.
Ele é perigoso, foi a primeira coisa que disse. Caio gosta de brincar com o psicológico. Ele te suga, te destrói e depois filma tudo. Guarda cada queda, cada humilhação. Ele tem um acervo de memórias destruídas. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Ela me contou que ele costumava esconder câmeras, gravar áudios secretos, manipular álibis. Na época eu estava vulnerável, e ele usava isso contra mim. Quando tentei sair, recebi vídeos meus em momentos de fragilidade. Ele nunca ameaçou expor, mas me fez entender que estava em controle. Comecei a juntar as peças. Caio era mais do que um canalha sedutor. Ele era meticuloso, perigoso e talvez ainda estivesse me observando. Aquilo explicava o envelope com meu nome. Aquilo explicava o vídeo. E se ele ainda estivesse tentando manipular minha história? Corri até meu quarto e revirei todas as caixas antigas onde guardava lembranças com ele. E lá estava. Um pendrive esquecido no fundo de uma gaveta. Nunca me lembrava de ter colocado aquilo ali. Conectei no notebook com as mãos trêmulas. Dentro havia pastas com nomes, inclusive o meu. Na minha pasta havia áudios, vídeos, fotos que eu nunca soube que tinham sido tiradas. Cenas minhas chorando no banheiro, me trocando, conversando ao telefone. Eu estava sendo observada, gravada, monitorada por meses sem saber. Aquilo deixou claro. A história ainda não tinha acabado. E agora era minha vez de agir. A raiva que senti naquele momento era indescritível. Tudo o que vivi com Caio era uma mentira calculada, um experimento emocional de alguém doente. Cada palavra doce, cada toque, cada plano. Tudo gravado, estudado, usado contra mim. Eu era mais uma peça no jogo dele. Mas agora eu tinha provas. Passei a noite copiando tudo para um HD externo. Não ia permitir que aquilo desaparecesse. No dia seguinte, fui até a delegacia novamente, desta vez com o pendrive. Entreguei nas mãos da investigadora que havia me atendido antes. Ela assistiu algumas cenas com um olhar grave. Vamos abrir um inquérito. Isso é grave. Respirei fundo, aliviada. Finalmente alguém me levava a sério. Saí da delegacia com a sensação de que estava retomando o controle. Mas o medo ainda rondava. Se Caio sabia que eu havia encontrado aquele material, ele não ficaria parado. Eu precisava me antecipar. Liguei para Vanessa. Contei tudo. Cada detalhe. Ela ficou em choque. Chorou do outro lado da linha, dizendo que se sentia suja por ter se envolvido com ele. Ele também me gravava, sabia? Confessou. Mas eu achava que era só fetiche. Nunca imaginei que era manipulação. Juntas, decidimos fazer algo mais ousado. Publicar tudo. Expor Caio para o mundo. Não apenas com denúncias formais, mas com a força das redes, das vozes das mulheres que ele destruiu. Amanda topou ajudar. Outras ex dele também surgiram, como se um véu tivesse sido arrancado. Criamos um perfil anônimo. Vítimas de Caio. Postamos trechos dos vídeos com os rostos borrados, mostrando os padrões de abuso, as manipulações, os jogos psicológicos. Em menos de 24 horas o perfil explodiu. Comentários, compartilhamentos, mensagens de outras vítimas. Ele era um predador emocional em série. A mídia local pegou a história. Um programa de televisão nos procurou. E eu fui, junto com Amanda e Vanessa. Pela primeira vez, expus tudo ao vivo. Sem vergonha, sem medo. Falei da minha relação com ele, da traição, dos vídeos ocultos. Falei sobre como mulheres são manipuladas emocionalmente e desacreditadas quando denunciam abusos invisíveis. Naquela noite não consegui dormir. Mas não por medo. Era um misto de libertação e nervosismo. Tínhamos mexido com alguém perigoso. E ele podia reagir a qualquer momento. Eu só não esperava que fosse Vanessa a sofrer o primeiro ataque. No dia seguinte à nossa aparição na TV, ela teve o carro vandalizado. Alguém pichou mentirosa no capô, estourou os vidros e deixou um bilhete. Você abriu a porta errada. Ela me ligou aos prantos, desesperada. Eu corri até lá. Pela primeira vez, vi minha irmã tremer de verdade. E jurei que Caio pagaria por tudo. E se você também acredita que toda mulher merece ser ouvida e respeitada, deixa o like e se inscreve no canal. A parte mais intensa dessa história ainda tá por vir. Depois do ataque ao carro da Vanessa, sabíamos que Caio estava se sentindo acuado, mas também sabíamos que ele não ia parar por aí. A delegacia foi acionada, mas como sempre, o sistema parecia mais lento do que o medo.
Enquanto esperávamos alguma ação da polícia, decidimos montar uma armadilha. Eu sabia que Caio tinha um padrão. Ele gostava de caçar, manipular, gravar. E tinha uma fraqueza: o ego. Amanda sugeriu criarmos um perfil falso de uma mulher que admirava ele, se dizia fã dos vídeos que ele postava quando ainda era mais ativo nas redes. Seria a isca perfeita. Em menos de 2 dias, ele mordeu o anzol. Respondeu como um adolescente animado, cheio de charme artificial. Marcou um encontro. Queria impressionar. E, claro, queria filmar tudo. Mal sabia ele que do outro lado havia uma equipe esperando por ele, com gravações autorizadas e câmeras escondidas. Fomos com tudo documentado. Prints, conversas, a história toda explicada para a polícia. No dia marcado, Caio chegou no local combinado com um celular novo e uma câmera GoPro escondida no cinto. A falsa admiradora, na verdade, uma atriz, contratada por uma ONG, o conduziu até o ponto onde os policiais estavam disfarçados. Ele ainda tentou fugir, mas foi imobilizado, levado para a delegacia e indiciado. Os vídeos, o pendrive, os depoimentos das mulheres, tudo foi reunido como prova. A promotoria aceitou o caso e, pela primeira vez, Caio seria formalmente julgado pelos crimes que cometeu. A prisão dele foi divulgada pelos mesmos canais que antes exibiram nosso depoimento. Recebemos mensagens de apoio de todo o país. Mulheres, dizendo que finalmente se sentiam representadas, que estavam criando coragem para denunciar seus próprios algozes. Foi como acender uma tocha no meio da escuridão. Vanessa chorava de alívio. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela conseguia respirar. A culpa por ter ficado com Caio parecia menor agora. Não desapareceu, porque traição entre irmãs não se apaga fácil. Mas ao menos ela sentia que estava fazendo algo certo, redimindo-se de certa forma. Eu? Eu sentia uma mistura de tudo. Alívio, sim. Mas também uma sede de justiça que ainda não tinha se apagado. Porque, no fundo, uma parte de mim queria algo mais. Não apenas que ele fosse preso. Eu queria que ele sentisse o que eu senti. O abandono, a vergonha, a humilhação. E foi nesse desejo que nasceu meu plano final. Algo mais simbólico. Algo que ele nunca esperaria. Porque mesmo preso, Caio ainda achava que tinha vencido o jogo emocional. Mas eu queria que ele visse que, no fim, foi apenas uma marionete. No meu teatro de vingança, comecei escrevendo uma carta. Uma longa carta, endereçada a ele. Sem raiva, sem gritos, apenas verdades. Cruas, afiadas, cortantes, ia ser entregue, pessoalmente, através de um contato que tínhamos no centro de detenção. E dentro dela, eu incluiria algo que ele jamais esqueceria. A carta era longa, meticulosamente escrita. Eu falava do nosso início, de como eu me sentia invisível, perto da minha irmã, de como Caio havia surgido como um sopro de atenção em meio à minha solidão. Mas também descrevia, em detalhes, o momento exato em que deixei de amá-lo. O dia em que descobri que ele me via como um experimento. Contei a ele sobre cada passo da nossa armadilha, sobre como usamos seu próprio narcisismo contra ele. Descrevi as lágrimas da Vanessa, o desespero da Amanda, e até mencionei algumas das mensagens que outras vítimas haviam enviado. Você não era especial, só era previsível, escrevi no fim. Mas a parte mais cruel da carta não era o texto. Era o que estava junto dela, um pendrive. O mesmo onde ele guardava os vídeos das vítimas. Só que, agora, estava repleto de depoimentos. Mais de 30 mulheres, olhando diretamente para a câmera e dizendo: eu venci você. E no final, minha gravação. Olhando nos olhos da lente, com um sorriso sereno. Obrigada por me mostrar quem você realmente era, Caio. Porque foi ali que eu descobri quem eu sou. E mais importante, o que eu nunca mais vou aceitar de um homem. Você me libertou e nem percebeu. O pendrive chegou até ele pelas mãos de um advogado, que fazia parte de um projeto de reintegração social. Disseram que Caio surtou ao assistir, que quebrou a TV da cela, que gritou por horas, dizendo que aquilo era montagem. Mas o dano já estava feito. E ele sabia. Jamais esqueceria aquilo. Com o tempo, a notícia da prisão de Caio foi esquecida pela maioria. As redes se acalmaram. O burburinho da internet seguiu seu fluxo. Mas nós não esquecemos. Eu e Vanessa nos reaproximamos aos poucos. Nunca voltamos a ser como antes.
mas aprendemos a respeitar as cicatrizes uma da outra. Amanda virou porta-voz de uma ONG que ajuda vítimas de relacionamentos abusivos. Ela transformou a dor dela em missão. E eu? Bem, eu escrevi um livro. Um romance baseado em tudo o que vivemos, mas com um final ainda mais poético, onde a vilã da história, uma mulher cega pela inveja, termina sozinha, lendo suas próprias mentiras no espelho. Durante a noite de autógrafos do livro, uma mulher se aproximou. Tímida, olhos marejados. Me agradeceu pela coragem, disse que meu livro tinha sido a força que ela precisava para denunciar o ex. Naquele momento percebi. Minha vingança não foi apenas contra Caio. Foi contra o silêncio. E eu tinha vencido. No fim, a história não era sobre quem roubou o namorado de quem. Era sobre como a dor, quando é enfrentada de frente, pode se tornar um farol para outras pessoas. Era sobre como o amor próprio, uma vez despertado, não se apaga nunca mais. E sobre como, às vezes, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa, a nós mesmas. E se essa história te tocou, de alguma forma, se você acredita na força da superação e do amor próprio, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Sua presença aqui faz toda a diferença. Depois de tudo, minha vida entrou em uma nova fase. As pessoas começaram a me ver como uma inspiração, mas eu ainda era só uma mulher que havia sofrido, errado e aprendido. E foi nesse novo caminho que uma última reviravolta se aproximou, silenciosa como uma maré. Vanessa começou a apresentar sinais estranhos. Esquecimentos, crises de choro inexplicáveis, noites mal dormidas. Achei que fosse trauma ou ansiedade tardia, mas após insistência, ela foi ao médico. O diagnóstico caiu como uma bomba. Ela tinha desenvolvido uma síndrome rara pós-traumática, agravada pelos abusos emocionais que sofreu com Caio. A médica explicou que a culpa, o estresse e os ataques sofridos por ela poderiam ter desencadeado essa condição. A memória recente dela estava se desfazendo, fragmentada. Era como se pedaços do presente se apagassem sem aviso. Ver minha irmã, a mesma que eu invejei por tanto tempo, agora tão vulnerável, partiu algo dentro de mim. Comecei a acompanhá-la diariamente. As funções básicas, como tomar os remédios certos ou lembrar de trancar a porta, tornaram-se desafios. Para ela. Mas nunca vi Vanessa reclamar. Ela sorria, fazia piadas, fingia que estava tudo bem. Só que eu via o medo nos olhos dela. O medo de esquecer quem era. Foi nesse momento que nossa relação finalmente se reconstruiu. Pela primeira vez, não éramos rivais, éramos irmãs. Duas mulheres marcadas, tentando sobreviver aos escombros de uma história maldita. Eu decidi cuidar dela. Porque agora, mais do que nunca, ela precisava de mim. Começamos a gravar vídeos juntas. Pequenos registros do dia a dia, como um diário, visual para ela rever quando esquecesse alguma coisa. Vídeos simples como hoje tomamos sorvete ou hoje fomos ao parque. E nesses vídeos víamos nascer uma nova forma de amor entre nós. A reconciliação. Um dia, enquanto víamos um desses vídeos, ela me abraçou forte e disse: "Mesmo que eu esqueça tudo, eu nunca quero esquecer que você ficou." Aquilo me desarmou. Todas as mágoas, toda a inveja do passado foram levadas por aquela frase. Pela primeira vez, eu senti paz. O livro que escrevi foi adaptado para uma peça de teatro. Vanessa quis ir à estreia. Mesmo confusa em alguns momentos, ela sorria durante as falas que narravam nossa história. Quando a atriz que me representava disse "ela ficou", Vanessa apertou minha mão com força, como se soubesse que aquela frase era o centro de tudo. Saímos do teatro de mãos dadas. Eu, com os olhos inchados de chorar. Ela, rindo sem saber exatamente do quê, mas rindo. E aquilo já bastava. Porque às vezes não é sobre lembrar, é sobre sentir. E naquele momento nós sentíamos. E se você chegou até aqui, valorize quem ficou ao seu lado quando tudo desmoronou. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. A vida pode ser cruel, mas a empatia cura. E você pode fazer parte disso. Mas o destino não descansava. Algumas semanas após a estreia da peça, uma mensagem anônima chegou para mim. Era um link, um vídeo. Mostrava uma cena inédita do passado. Algo que eu jamais quis que fosse revelado. No vídeo, eu aparecia conversando com Caio, minutos antes de roubá-lo da Vanessa. Não era apenas a traição. Eu estava planejando tudo.
manipulando a situação desde o começo. Minha expressão não era de dúvida, mas de pura estratégia fria. A mensagem dizia: a verdade sempre aparece, e a justiça de verdade está para começar. Foi então que entendi. Alguém queria me derrubar. Alguém que não aceitava minha versão da história. Vanessa recebeu o mesmo vídeo. Eu podia imaginar sua decepção, sua dor. Essa revelação abalaria o pouco que reconstruímos, porque, no fundo, ela ainda me amava, mas também me odiava pelo que fiz. A mídia, sedenta por escândalos, começou a repercutir o vídeo. Blogs, canais, redes sociais. Meu nome virou alvo de críticas, acusações de manipulação, de frieza. Tudo o que eu lutei para esconder estava sendo exposto. Sentindo o peso da exposição, tentei me explicar em entrevistas. Falei sobre minha dor, minhas falhas, minha tentativa de redenção. Mas a reação foi dura. As pessoas queriam julgamentos, não desculpas. Vanessa, doente e fragilizada, pediu distância. Eu preciso respirar sem essa tempestade, ela disse. E eu entendi. Estava sozinha, mas precisava enfrentar a tormenta. Foi então que, inesperadamente, uma mulher entrou na minha vida. Lara. Ela não sabia do meu passado, mas viu além das manchetes. Viu a mulher que ainda buscava redenção e apoio. Lara me ajudou a juntar os pedaços, a reconstruir minha confiança. Com Lara ao meu lado, comecei a planejar minha última jogada. Não para Caio, não para Vanessa, mas para a pessoa que lançou aquele vídeo e queria minha ruína. Eu queria que essa vingança fosse silenciosa, letal e definitiva. Sabia que a verdade podia ser manipulada tanto para destruir quanto para libertar, e eu estava pronta para virar o jogo. Descobri que quem havia vazado o vídeo era Marcos, um amigo antigo de Caio, ressentido por ter sido preterido em seus próprios planos. Marcos sempre esteve na sombra, guardando rancores, esperando o momento, certo para agir. Usei a informação que tinha sobre Marcos para virar a situação contra ele. Reuni provas de seus próprios esquemas, suas manipulações, e as enviei para as pessoas certas. Era hora de revelar quem ele realmente era. Marcos começou a ser investigado por fraudes e chantagens. Em poucas semanas, seu mundo desmoronou. O homem que queria destruir minha vida agora era o alvo de uma vingança silenciosa, impiedosa. A imprensa, que antes me caçava, virou-se contra Marcos. Eu permaneci na sombra, observando, com a paz da justiça sendo feita, mas sem precisar levantar a voz. Vanessa, ainda frágil, soube de tudo. Com o tempo, ela se aproximou novamente, com olhos mais calmos e corações menos feridos. Não éramos mais irmãs perfeitas, nem inimigas. Éramos duas mulheres que sobreviveram. E eu? Eu finalmente entendi que a vingança verdadeira não era apenas destruir o outro, mas reconstruir a si mesma. A dor que senti me fez mais forte, e as feridas, mais sábias. Meu último ato foi simples. Escrevi uma última carta para Caio, sabendo que nunca a receberia. Nela, desejava que ele encontrasse seu próprio caminho, sem mentiras, sem manipulações. A vida continuou, com suas batalhas e vitórias. E enquanto eu caminhava, sentia um orgulho estranho por tudo que vivi. Não pelo que fiz, mas pelo que superei. A irmã especial que todos adoravam era apenas uma peça em uma história maior. Uma história de dor, traição, redenção e, acima de tudo, amor próprio. Se você gostou dessa história intensa de drama, superação e vingança, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas possam sentir a força da transformação. Obrigada por estar aqui até o fim.